Hoje no Aeronotícias, aviões comerciais e jatinhos da Embraer ficam fora do tarifaço de Trump. Agência Espacial Brasileira e Correios cometem gafe em homenagem a Santos Dumont. Aeroporto de Cascavel tem um crescimento de quase 10% em relação a 2024. E os aeroportos do Nordeste batem recorde e recebem mais de 19 milhões de passageiros no primeiro semestre de 2025. Então, começando aí mais um Aeronotícias. E se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like, seu comentário, compartilhe com seus amigos e se inscreve no canal. Assim você ajuda muito o projeto do Aeronotícias. Muito obrigado. Então, começando aí, pessoal. Vamos lá. Então, os aviões da Embraer ficaram de fora do tarifaço de Trump, né? Na verdade, foi uma sanção contra o Brasil. Não foi nem por questões comerciais, tá, pessoal? Isso aí é uma sanção por uma série de motivos aí. Enfim, não vou entrar no mérito, mas isso demonstra como nossa indústria ela está vulnerável às, digamos assim, às mudanças de interpretação ou aos ataques de países estrangeiros que dominam a tecnologia que nós não dominamos. Praticamente, os aviões fabricados pela Embraer, eles são montados no Brasil. Motores, as tecnologias do painel de controle, enfim, todos os materiais sensíveis que são necessários para a construção desses aviões não são fabricados aqui e nem serão, tá? E nem serão. Então, com isso, infelizmente, isso demonstra que o nosso país não tem condições de forma nenhuma de tentar brigar de igual para igual contra esses países aí que dominam essas tecnologias, infelizmente, tá? Então, mas como os Estados Unidos dependem de alguns aviões que só a Embraer fabrica, e outra coisa, 70% de tudo que a Embraer fabrica vai para os Estados Unidos, eles compram mais do que todos os outros países do mundo somados, os aviões da Embraer, então é vantagem para eles não taxar, né? Não foi porque eles foram bonzinhos com o Brasil, foram legais com o Brasil, não. Eles não taxaram porque isso ia ser ruim para eles, ok? Então, infelizmente, tá, gente? Não tem como. Isso aí, além disso daí, além dos aviões, então foram incluídas diversas exceções, entre elas estão alumínio, que o Brasil também depende, né? A gente também precisa importar alumínio de outros países do mundo, minérios, madeira, fontes de energia, fertilizantes e também aeronaves civis, suas partes e componentes, que inclui todos os modelos fabricados pela Embraer. Ainda bem, porque a Embraer, como eu falei, ela está muito sensível a essas mudanças políticas aí, está muito vulnerável. Na prática, a isenção afeta diretamente o jato E175E1, que é o líder absoluto no mercado regional americano e protege futuras vendas dos maiores modelos, o E2, além dos jatos executivos Praetor 500 e 600, tá? Já os jatinhos Phenom 100 e 300, produzidos em território americano, olha aí, ó, só para vocês terem uma ideia, a Embraer vai investir $500 bilhão em fábricas nos Estados Unidos. Por quê? Porque para ela é vantagem fabricar lá. Por quê? Os motores, os equipamentos estão lá, então não faz sentido trazer para o Brasil, fabricar aqui e mandar para lá de volta. Vocês percebem o problema disso, né? Vão criar empregos lá, não aqui. Enfim, mas fazer o quê, né? A empresa quer se desenvolver. Então, olha aí, são fabricados nos Estados Unidos, né? Mas muitos dos seus componentes, alguns componentes aí vêm do Brasil, né? Os componentes aí que não tem, digamos assim, tanto valor agregado assim. Ficaram de fora apenas os componentes militares, o que teoricamente poderia afetar a comercialização do cargueiro KC-390 e a produção do avião de ataque A-29 Super Tucano, que também é montado lá nos Estados Unidos. No entanto, como as vendas militares são realizadas por meio de acordos entre governos, o chamado Gov-to-Gov, essas tarifas nunca se aplicam. Então, a parte boa de tudo isso é que os aviões da Embraer, a Embraer escapou, tá? Das sanções aí que foram aplicadas ao Brasil, e essa é uma excelente
notícia para nossa aviação. O que não é muito bom foi a gafe, né? O que não foi muito boa foi a gafe cometida aí pelos Correios, né? Os Correios são os responsáveis aí pela emissão dos selos, tá, gente? Eles fazem toda a revisão, então não foi só a Agência Espacial Brasileira não, tá? Que fez a homenagem, mas o tiro saiu pela culatra, né? Falta de pesquisa, preguiça, enfim, será que ninguém foi lá e deu uma olhada? Não é possível que ninguém dentro da agência espacial, ninguém dentro do governo tenha capacidade de olhar para aquilo ali e falar: tá ridículo, tá horrível, não é desse jeito, tá errado, né? A gente é muita incompetência, gente. Não dá para a gente tentar defender, mesmo que a ideia tenha sido boa, né? Homenagear Santos Dumont, que merece todas as homenagens, foi um gênio, um herói brasileiro, um dos maiores brasileiros que já existiu. Os camaradas aí não conseguiram ver a burrada que eles estavam fazendo, né? Infelizmente. É revoltante. Porque isso custou dinheiro, não é barato. Você emitir esse tipo de selo, enfim, isso aí não é... Isso aí tem um custo. E já que vai ser pago, já que vai ter custo, faça direito, faça com excelência, não isso que foi feito, né? Então, a Agência Espacial Brasileira, que eu também não sei nem para que serve, Agência Espacial Brasileira, o Brasil faz alguma coisa que vai para o espaço? Né? Ou é só um cabide de emprego? Não sei. Gerou polêmica ao divulgar uma ilustração em homenagem aos 152 anos do nascimento de Santos Dumont. A arte criada por inteligência artificial contém diversas imprecisões, para ser bem legal, tá? E foi criticada por seu caráter totalmente amador. No último dia 20 de julho, data que foi celebrado aí o aniversário de Santos Dumont, aniversário de nascimento, né? Reconhecido com muita justiça como a primeira pessoa que foi registrada em voo em uma aeronave mais pesada que o ar, podem falar o que for, primeiro voo registrado da humanidade, com testemunha, com registro, etc e tal, foi do Santos Dumont, em um avião que decolou por seus próprios meios, não foi estilingado, catapultado, lançado, não adianta falar, blá 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 blá, foi o Santos Dumont, tá, gente? Mas como o nosso país não tem muita influência no mundo, né, acabou sendo esquecido pelo mundo aí, pelo resto do mundo, e a gente acaba também pecando por falar pouco e não preservando a memória de Santos Dumont como a gente deveria, né? A Agência Espacial Brasileira publicou uma imagem comemorativa acompanhada de um texto nas redes sociais. A publicação, no entanto, chamou atenção negativamente. Olha aí, ó. O texto, que também parece ter sido gerado por inteligência artificial, traz frases repetitivas, uso excessivo de emojis, expressões de efeito típicas de conteúdo automatizado, além de reforçar informações já explicadas na própria legenda. O erro mais grave, porém, está na imagem. O avião 14 bis aparece com um piloto posicionado na frente da aeronave. Tudo errado. Tudo torto, errado, ridículo, ridículo, tá? Eu fiz uma postagem disso no Instagram também, falando, enfim. Os trens de pouso estão deslocados para o centro da fuselagem, longe do piloto. Totalmente errado o avião, tá, gente? Então, enfim, o avião voando de ré. Porque todo mundo sabe, todo mundo que é da aviação, todo mundo que, né, não é amador, como eles fizeram aí, sabe que o avião 14 bis, ele era na configuração canard, ou seja, a asa principal fica atrás daquela superfície de controle da frente. Parece um pato voando, né, com a cabeça para frente assim. Então o Santos Dumont ficava na traseira, olhando para aquela parte menor na frente, para a asa menor que ficava na frente, né? Mas os caras acho que não sabiam, né? Não é possível. E Agência Espacial Brasileira, né? O desenho nada se assemelha com outras aeronaves feitas por Santos Dumont. Está totalmente distante dos projetos, enfim, que o Santos Dumont fez. Uma vergonha, tá? Quem não viu aí, eu gostaria de desver, de tão com raiva que quando eu olhei aquilo ali, dá vontade de esquecer esse negócio, tá? Até a foto do Santos Dumont tá meio esquisita. Enfim, gente, é uma coisa medonha, né?
coisa para esquecer. Mas a gente tem que deixar o nosso registro aqui de repugnância, no nosso protesto, com tamanho descaso. Todo mundo que fez isso aí, quem paga o salário é você, tá? É você que paga o salário da incompetência que fez esse tipo de postagem. Infelizmente. Vamos falar de coisa boa. O aeroporto de Cascavel, no Paraná, registra 222 mil passageiros no primeiro semestre, cresce 9,86% em relação ao ano passado, quase 10% de crescimento, né? A economia não cresceu tudo isso, né? Longe disso. E em Cascavel, quase 10%. Então olha aí, ó, o aeroporto regional de Cascavel, no Paraná, fechou o primeiro semestre com recorde de movimentação, né? Quase 10%. E maio foi o mês que teve maior movimento, 40 mil passageiros. Ano passado o pico ocorreu em março, 38 mil. O aeroporto conta com operações regulares da Azul, Latam e Gol, com voos para Guarulhos, Curitiba, Campinas e Maceió. A partir de 31 de agosto terá mais um voo diário para Guarulhos, com uma malha prevista até março de 2026. A Azul Linhas Aéreas liderou a movimentação de passageiros no primeiro semestre de 2025, com 105.500 passageiros, né? E sendo também responsável pelo maior número de operações no período, 1.293 pousos e decolagens. Em segundo lugar está a Latam, com quase 500 operações, e depois a Gol com aproximadamente 304 operações. Total, o aeroporto somou 2.093 pousos e decolagens nos 6 primeiros meses de 2025. Maravilha, excelente notícia, né, gente? Isso aí representa maior opções para o público, para os usuários, e também mais empregos, né, para a região ali de Cascavel. Excelente notícia aí. E para o segundo semestre, a expectativa da administração é de que a tendência de crescimento continue, especialmente com a chegada do verão e das férias de fim de ano. Isso acontece realmente, tá? Então, o segundo semestre deve ser ainda melhor. E outra excelente notícia: aeroportos do Nordeste batem recorde e recebem mais de 19 milhões de passageiros no primeiro semestre de 2025. Eu fico muito feliz. Realmente fico feliz com um recorde, né? Mas é muito pouco ainda, tá, gente? 19 milhões aí, ó, é pouco, tá? Para o potencial turístico que o Nordeste brasileiro tem, se a gente comparar com outros lugares do mundo que não chegam aos pés do Nordeste em relação às belezas naturais, a quantidade de sol, as praias, etc., a gente tem que pensar alto, tá? Porque o turismo, Deus deu as belezas naturais para o Brasil para a gente poder transformar isso aí em benefício para o nosso povo. Já está lá, as praias lindas, maravilhosas já estão lá. Cabe a nós transformar isso aí, ó, em renda, né, em benefício para o povo, para a população que mora ali na região. E o turismo é uma indústria fortíssima em vários lugares do mundo, pena que a gente não explora isso como deveria, né? O Brasil inteiro, para vocês terem uma ideia, eu sempre repito isso aqui, perde pro elevador, o Brasil todo, toda a quantidade de turistas que vem no Brasil, se você somar tudo, perde pro elevador da Torre Eiffel, na França. Só aí você já tem uma noção, né? A gente perde também, o Brasil todo perde pro Coliseu em Roma. Então o Coliseu, só ele consegue atrair mais turistas que o Brasil inteiro. O elevador da Torre Eiffel, para você subir lá em cima na Torre Eiffel, também consegue atrair mais turistas que o Brasil inteiro, né? Não é legal isso daí, né? Mas, enfim. Mas parabéns aí, a gente tem que continuar crescendo, né? O Nordeste brasileiro continua a ser um dos destinos mais procurados no Brasil. Então foram 19 milhões de passageiros, passaram pelos principais aeroportos da região, em voos domésticos e internacionais, confirmando como um dos principais destinos para turismo de lazer e para negócios.
Então teve o crescimento. O levantamento conta que 3 aeroportos figurando entre os principais terminais do país em número de movimentação, né? Juntos, os aeroportos de Recife, Salvador e Fortaleza receberam mais de 11 milhões de passageiros. Recife teve o aeroporto mais movimentado durante o primeiro semestre e entre os voos, com 4,68 milhões de passageiros que passaram pelo aeroporto de Recife. E depois, confirmando o terminal, né, de Recife como o principal hub da região Nordeste, tá? Com rotas diretas para capitais de outras regiões do Brasil e conexões com países da América Latina e Europa. Aí tem também o terminal de Salvador, um crescimento expressivo de 5,1%, mais que o crescimento da economia do Brasil, muito mais. Isso aí só no primeiro semestre, tá, gente? Isso aí a gente não consegue. O Brasil não cresce isso em um ano, longe disso, tá? O Brasil todo não consegue crescer 5% em um ano. Cresceu 5,1% só no primeiro semestre, né? E depois o aeroporto de Fortaleza, com mais de 2,8 milhões. Vamos ter, Salvador foram 3,5 milhões e Fortaleza 2,8 milhões, tá? Com crescimento em Fortaleza de 7,4% em relação ao ano passado. Excelente notícia. E o ministro aí de Portos e Aeroportos comemorou os números e confirmou que este é o melhor período da aviação civil para o Brasil. Segundo ele, o Nordeste vem ganhando força no setor devido aos investimentos feitos na região. Não sei, hein? E a expansão da malha aérea é um ganho imenso para a região e para o país, pois gera empregos, promove turismo e alavanca a economia dos estados do Nordeste. Eu concordo com ele, mas precisa melhorar muito, tá, gente? Eu fiz uma viagem recentemente aí, tem uma linha da Latam que sai do Chile, Santiago, para Recife. E aí você vê como o Brasil está diferente do Chile, né? Então você sai do Chile, parece que você saiu de um país de primeiro mundo. Quando você chega em Recife, você vê que ela dá um baque, né? É muito gostoso, aquele calor legal, tal. Porto de Galinhas maravilhoso também. Mas Porto de Galinhas precisa melhorar o saneamento básico. Saneamento básico, gente, é o básico, né? Precisa melhorar, porque o cheiro de esgoto na cidade é grande. Precisa melhorar isso aí. Turista, olha tudo isso. Aí o camarada não tem vontade de voltar, né? O camarada tem que ir embora louco para voltar no ano que vem, ou enfim. Não falar, putz, eu não vou voltar lá, porque, enfim, né? Mas é lindo. O Porto de Galinhas, maravilhoso. Mas tem que melhorar umas coisinhas aí, coisa básica, né? Que a gente que é turista, que viaja, a gente observa tudo isso, né? Claro. Sem falar na segurança. Segurança pública, né? Como eu sempre falo aqui. Isso é básico, né? Tem que melhorar. Isso aí no Brasil todo, né? Não é só no Nordeste, é no Brasil inteiro. O crescimento na aviação civil brasileira ocorreu em todo o país no primeiro semestre desse ano, segundo o levantamento do Ministério de Portos e Aeroportos, com base no relatório de demanda e oferta. 61,8 milhões de passageiros viajaram em voos domésticos e internacionais pelo país, um crescimento de 10% na comparação com o mesmo período do ano passado, quando 56,2 milhões viajaram, né? Então, e aí, isso quer dizer o quê? Mais empregos, mais opções para quem viaja e melhoria do padrão de vida e das pessoas que trabalham também na aviação, no turismo. O turismo, ele movimenta uma indústria enorme, muita gente trabalha com isso. Então, excelente notícia, espero que continue crescendo. Como eu sempre falo aqui, o governo vê que está crescendo, ele já começa a ficar de olho para onde que eu vou conseguir arrecadar, colocar uma taxinha, um imposto. Não pode ver o negócio crescendo que vai lá e já quer parar com o crescimento, né? Não, tem que incentivar, tem que diminuir impostos, diminuir taxas, diminuir um monte de coisa. Se diminuir, tudo isso aí melhora, tudo isso aí vai gerar mais emprego, mais renda e mais benefícios aí para a população, tá bom? Muito obrigado a todos aí. Hoje
Terminamos então o nosso Aeronotícias. Um grande abraço e até a próxima.